Boa noite a todos, queridos irmãos no Ideal Espírita, com muita alegria que nessa noite, com tanto calor, nós possamos nos envolver nesta energia crística, a energia que vem do Cristo, através dos amigos espirituais presentes nesta casa, para podermos fazer mais uns estudos e reflexões sobre um tema que se me foi apresentado e me incentivou muito a pesquisa. É um tema extremamente importante, atual, com o qual todos nós ou temos algum contato, ou teremos alguém na família, alguém próximo, amigo, ou até precisamos nos preparar no sentido da prevenção e do auxílio para que possamos diminuir o sofrimento na Terra. O vício. O vício é um sofrimento da alma. Nós costumamos dizer que estamos aqui na Terra encarnados, nesses tempos, como se estivéssemos numa escola, a escola da vida. A cada vez que aprendemos algumas lições, outras nos são ensinadas, como a semelhança da escola comum. Às vezes, a criança do jardim de infância não tem um entendimento daquele que cursa a escola superior. Mas, o tempo todo, desde a infância até os momentos finais da nossa vida na Terra, desde que estejamos no estado de lucidez e percepção real, né? Não estejamos com nenhum mal ligado à doença mental, como por exemplo Alzheimer, né? Que nos tira a conexão com a realidade. Então, desde que estejamos com lucidez, nós temos todo esse tempo para elaborar questões relativas à nossa evolução e ao nosso aprimoramento espiritual. O tempo todo. E, dito isso, Hamed, o espírito, né, que veio através da psicografia do Francisco Neto, né, de Catanduva, ele, no livro As Dores da Alma, ele nos incentiva o tempo todo a essa evolução. E também dizendo que as nossas atitudes externas estão ligadas o tempo inteiro ao nosso aprimoramento interno. Então isso não é só do âmbito da psicologia, da ciência, é do âmbito da espiritualidade também, que temos o tempo inteiro para evoluir. Com relação ao vício, o Livro dos Espíritos, que é assim a nossa Bíblia, entre aspas, né, da doutrina espírita, o viciado, antes, né, de falarmos do Livro dos Espíritos, reportando a Hamed, ele diz que o viciado é um conservador. Ele não quer correr o risco de se lançar à vida, tornando-se um comodista por medo do mundo que, segundo ele, o ameaça. Estranho, né? A gente pensar que o viciado é um conservador entre aspas, né? Ele não quer se lançar à vida. Então está no livro As Dores da Alma. O Livro dos Espíritos, na questão 264, o que dirige o espírito na escolha das provas que ele quer suportar.
Kardec faz essa questão aos espíritos e eles respondem que são as provas, né? Que cada um acredita que tenha que vencer enquanto encarnado na Terra. Alguns escolhem a prova da miséria, de uma vida pobre, miserável, onde ele vai ter que lutar com as deficiências financeiras, muitas limitações. Outros escolhem a prova da abundância financeira, da riqueza, do poder, que é, segundo os espíritos, uma prova bem pior do que aquela da dificuldade financeira, porque ela nos incita ao uso das paixões, ao materialismo exacerbado. E ainda existem outros espíritos que escolhem as provas da dificuldade de lidar com vícios. Eu me surpreendi, porque embora já tivesse lido outras vezes o Livro dos Espíritos, é uma coisa que a gente para pensar, mas vir aqui com provas relativas à vivência, né? Ter situações que nos aproximam dos vícios, né? Então, sim, é uma prova, segundo Kardec. Na questão 265, Kardec pergunta aos espíritos: e os que escolhem por simpatia e desejo de viver no meio ao seu gosto? Tem aqueles que escolhem por provas, mas tem aqueles que escolhem porque querem continuar no vício, né? E aí? Como, né? O que é feito disso? Aí os espíritos respondem que essa situação, ela não é definitiva. Eles vão permanecer no uso das viciações até que eles aprendam que o uso das paixões desenfreadas, como é aquilo que incita a drogadição, os vícios, de alguma forma isso vai levá-los a uma situação de muita dor. E eles vão permanecer nesta dor até que um dia aprendam que têm que escolher outras provas que os dignifiquem. Umas provas que sejam mais compensatórias. E aí, para finalizar, na questão 266, aí os espíritos perguntam, né? Kardec pergunta aos espíritos: não parece natural que os espíritos escolham provas menos penosas? Não, dizem os espíritos. Para vós, sim, para nós, não. Porque assim como o doente escolhe tomar o medicamento mais amargo, a cirurgia mais difícil, para acelerar a sua cura, o espírito, quando na erraticidade ou na vida espiritual, escolhe provas difíceis que vão servir para o seu aprimoramento e adiantamento espiritual. E assim, nós nos deparamos em uma conceituação de vício, que é muito difícil, né? É muito complexo. Não difícil, complexo. Então, dentro do ramo da ciência, nós temos várias dimensões, vários aspectos abordando o mesmo tema. Então, nós temos dentro das chamadas neurociências, que são as ciências atualíssimas que estudam as viciações, né? E não só, todo o aparelho na qual a mente, que é o cérebro, está inserido. Então, nós temos, dentro das neurociências, a neurologia, a psiquiatria, ambas tendo por base
bioquímica, sempre levando, né, em conta a parte biológica, né, e a parte química, a neurologia e a psiquiatria, e o aspecto psicodinâmico, ou seja, o aspecto do funcionamento da mente, do ser, da pessoa que utiliza o vício, né? Aquela pessoa que é drogadito, enfim. Então, nesse aspecto da psicodinâmica, vai se estudar até que ponto os próprios comportamentos influem nas estruturas biológicas, nas estruturas funcionais das pessoas, o quanto o indivíduo, com a mudança de comportamento, ele pode alterar, sim, a sua própria atuação bioquímica, utilizando outras vias que não foram, que não estavam até então acessadas pelo sistema cerebral. Então, dentro desse enfoque, nós temos o vício tendo como uma base orgânica, com alteração neurológica, que pode ter base genética, familiar ou constitucional, que são as características próprias de cada pessoa, e ainda todo o aspecto psicossocial, o indivíduo, né, todo o psiquismo do indivíduo, como ele reage a toda essa questão de estar sujeito à viciação, a parte que é extremamente importante da família, né, o aspecto da família, do social, né? Então tudo isso é estudado dentro dessa parte psicossocial, extremamente importante, como os pais que hoje estão muito preocupados e assim, muitas vezes suspeitos de que o filho esteja fazendo uso de drogas. Não, então eu tenho que estudar o que essa droga faz, que tipo de droga que existe, né? Como é que meu filho pode estar sendo assediado, pode receber alguma coisa aí, alguém passar uma droga para ele, através de uma bebida, de uma bala, né? O pessoal fala muito isso, né? Então, segundo especialistas ligados a um órgão que se tornou órgão do governo, chamado PROAD, que inicialmente, desde 1989, é ligado à escola, teve início na Escola Paulista de Medicina, antiga Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, né? Esse órgão chamado PROAD, Programa de Ajuda aos Dependentes, né? Então, segundo um especialista desse órgão, ele diz que os pais, ao invés de estarem assim tão preocupados com detalhes, né, sobre a droga, então eles deveriam estar preocupados, sim. Como é que está o meu filho? Começa a observar o filho. Tem pai que não olha o filho, que não vê como o filho chega de uma festa, né? Se o filho chega de uma festa, assim, entre aspas, tomou alguma coisa, veio direitinho, tá. Mas se o pai chega na hora do almoço e o filho está dormindo, ou o filho está alcoolizado, ou você percebe que ele está diferente, que ele está estranho, vamos lá, vamos conversar com o filho, vamos abrir diálogo, vamos sentar com o filho e conversar. Conversar significa falar, expor as preocupações, o que está acontecendo com você, meu filho, eu estou vendo assim, o que está acontecendo na sua vida? Parece que você não tem mais objetivo, né? Fica aí parado, não faz nada, só dorme, não trabalha, não estuda, porque os indícios de uma personalidade bem protegida estão ligados assim, meu filho vai bem na escola? Ele está feliz? Ele tem namorada? Ele tem amigos? Sim. Vai ficar mais tranquilo.
Tudo bem que você vai observar quem são os amigos, com quem ele anda, vai colocar limites, né? Para ele, extremamente importante que os filhos tenham limites, né? E enfim, essa é uma questão. Mas descobrindo que, mesmo assim, o filho apresenta dificuldades e o pai suspeita de que alguma coisa não está indo bem com esse filho. Sentar para conversar. Conversar significa falar das preocupações, em que lugar está tendo o uso de drogas, né, de alguma substância na vida dele, mas também ouvir. Porque é muita questão, muita dificuldade, né? E muito do que os jovens reclamam com relação a jovens que estão envolvidos, eles escondem muito da família quando começam a fazer uso de alguma substância química e não querem participar e nem conversar. Eles fogem, nem escondem da família toda a sua problemática. O que está acontecendo? Por que está usando droga? Será que é para brincadeira, para falar que aprendeu? Ou já está dependente? Não sabemos. Então, os pais devem fazer, sim, nessa conversa, né, nessa conversa que devem ter com os filhos, fazer toda uma explanação sobre os riscos que a droga apresenta, né, principalmente a nível cerebral e a nível de comprometimentos do fígado, do estômago e assim por diante. Então, nesse aspecto psicossocial, né, em que o vício está inserido, e o aspecto espiritual. Como nós acabamos de ver, nós somos seres que voltamos e estamos aqui reencarnados nesse momento da Terra com provas. E nós não sabemos se as nossas provas não sabemos ou sabemos, cada um sabe de si. Hoje a gente está levantando questionamentos aqui para reflexão, né? Nós não sabemos se escolhemos estar em contato com a droga ou para que a gente já se liberte, né, disso tudo para uma próxima encarnação ou não. Ou ainda estamos aí capengando, né? Estamos aí nesse lodaçal que envolvem os vícios, não conseguindo sair, né? E aí, o que vamos fazer com isso? Como é que nós estamos preparando a nossa próxima encarnação? E também, se nós aqui recebemos durante as palestras e principalmente durante os passes, recebemos, sentimos, as pessoas mais sensíveis podem ver, sentir, ouvir, a ação da espiritualidade amiga, que está sempre conosco, nos ajudando, no sentido de nos limpar, né, daquelas influenciações deletérias que nós recebemos nos ambientes mal frequentados, e principalmente aqueles que fazem uso de álcool, drogas, cigarros, né? Como é que fica o seu perispírito, né? Como é que ficam essas energias dentro de nós? E que a espiritualidade tem todo um trabalho de nos energizar no sentido de equilibrar o nosso corpo energético, o nosso perispírito, para que possamos nos fortalecer conscientemente de que precisamos fugir da droga, né? Precisamos nos afastar da droga. Dentro dos aspectos psicodinâmicos do vício, nós sempre vamos observar que existe a injeção de algo para aplacar a carência.
Eu vou beber, eu vou fumar, eu vou comer. Então, por comer demais, né? Isso sempre está ligado a alguma carência, uma falta, um vazio interior que nós supostamente acreditamos que vamos preencher, né, esses vazios com as substâncias as quais estamos buscando através da droga. Inicialmente, nos primeiros tempos de vida, nós precisamos sempre nos reportar a isso, porque é fundamental dentro do nosso desenvolvimento. O bebê chora, né? Ele chora porque ele tem fome, é a primeira linguagem que ele aprende. Ele tem fome, sede, a mãe vai aprender como lidar, se ele está com dor, até os diferentes choros do bebê. Mas, indo por essa vertente, o choro do bebê, seguido de uma mamada, né? O que acontece? Acalma aquela sensação, a dor da fome. Já pensaram quando a gente tem fome e a gente não tem o que comer? Chega uma hora que parece que dói dentro da gente. Imagina o bebê, né? Então a gente procura buscar alguma coisa para comer, nós adultos. Então o bebê que está organizando o seu psiquismo, ele busca, né? Ele tem o seio, a mamadeira, o alimento que desce e acalma aquela dor da fome, abaixa aquela ansiedade. Veja que a criança, depois que mama, ela relaxa, ela não fica chorando mais. Então, esse mecanismo de abaixar a ansiedade vai estar formando atitudes mentais que formam em seguida hábitos. Ela aprendeu que se ela chorar, e a criança aprende direitinho, né? Que nem um reloginho de 2 em 2, 3 em 3 horas, ela sabe que é a hora da mamada. Não precisa botar despertador, a criança sabe. Então ela vai aprender que mamando acalma. O que acontece? Essa atitude mental forma hábitos, né? De controle da ansiedade. Qual que é a estratégia psíquica que nós podemos desenvolver depois, à medida que vamos crescendo? Quando nós temos um problema, qualquer um que seja, de qualquer ordem, material, emocional, enfim, nós vamos buscar comer alguma coisa para resolver o problema. Na tentativa de resolução de problema. Esse é o primeiro movimento. É o primeiro movimento, né? À medida que a gente vai pensando em cima disso, para que eu preciso comer tanto? Eu preciso aprender a resolver o problema. Não vai adiantar eu ficar comendo muito chocolate, por exemplo, que o pessoal adora, né? Comer muito chocolate para se acalmar, para resolver o problema. Não, eu tenho que resolver o problema. Eu tenho que ter um plano A, um plano B, enfim, resolver o problema, né? Mas, então, essa estratégia que funcionou muito bem no começo da vida, posteriormente, ela já não vai servir tão corretamente. É lógico, é fundamental. Tem uma questão no Livro dos Espíritos relacionada à lei de conservação, que o homem precisa se alimentar para conservar sua estrutura física, sim. Ninguém está dizendo que nós não precisamos nos alimentar, nós precisamos nos alimentar. E os Espíritos respondem que é conforme a nossa necessidade. Então, a necessidade minha, por exemplo, pode ser diferente daquele que tem um trabalho pesado, carrega peso, enfim, né? Eu tenho necessidade de ingestão muito menor de alimentos. O que está por trás de uma série de questões, inclusive ligadas ao vício, né? Nessa questão da psicodinâmica, é assim, o que está por base, o que tem por pano de fundo é a frustração. O que significa frustração? Eu quero realizar alguma coisa, não deu certo. Eu monopolizo dentro de mim uma raiva, né? E aí o que vai acontecer com isso? Tá?
pode acontecer duas situações. Ou eu posso fugir, ou eu posso modificar o meu desejo. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu gostaria muito de fazer uma viagem, né? E tenho esse desejo, isso já se tornou consciente, o desejo sempre é inconsciente, quando ele está no plano da vontade ele já é mais consciente, né? Então eu quero fazer uma viagem. De repente, acontece uma tragédia, uma chuva grande, e eu não posso realizar essa viagem, né? O que eu vou fazer? Eu vou fugir dessa situação, né? Eu vou lá beber. Como lá nos tempos do Cristo, eu estava ouvindo uma palestra do Divaldo, em que o Cristo tinha acabado de curar o paralítico, que subiu pela claraboia, me ajuda aí, doutor Ignaldo, esqueci o nome do paralítico, que subiu pela boia lá na casa de Jerusalém. Ele não conseguia se locomover há 25 anos. E o Cristo o curou. Ele não conseguia andar, de jeito nenhum, né? E aí, passado um tempinho, o Cristo vai lá, naquela paisagem maravilhosa de Jerusalém, e o Pedro vê que o Cristo está chorando. E ele fala: mestre, né? Ele acreditou que está chorando pela elevação do ambiente? Não, está chorando de tristeza. Por quê? Porque a minha mensagem não foi compreendida. Por quê? Acaso eu vim aqui botar pano roto, né? E já em remendo em lugar que já está estragado, né? E ele disse: por quê? Nós tivemos uma noite tão bonita, tantas curas, enfim, e citou desse Amir, não me lembro o nome, desculpe. E aí o Cristo diz: não, a mensagem não foi entendida. Mal paralítico, que não conseguia, foi carregado pela escada, colocaram ele lá em cima, assim, nos pés do Cristo, para ver se o Cristo curava mesmo, né, testando, né? E ele disse que a mensagem dele não era curar corpos rotos, estragados, carne estragada, era curar as almas. Aí ele diz assim: então, sabe onde é que ele está agora? Lá na taberna bebendo, para compensar os 25 anos que ele passou lá paralítico, sem poder fazer uso. O que é isso? Ele estava fugindo da responsabilidade de se melhorar, de ter uma outra vida, né? O Cristo sempre dizia: a tua fé te curou, vá e não peques mais. Então, quando nós temos um desejo e esse desejo não é realizado, nós temos, né, então, duas situações. Eu posso fugir, não deu certo qualquer coisa, vou beber, principalmente fazendo uso de álcool, não deu certo, encontrar a namorada, a namorada não quis ou teve um impedimento, vou lá para o barzinho beber, ou eu vou procurar modificar esse desejo, modificando esse desejo, eu vou monopolizar a minha capacidade de pensar. Uma grande problemática do homem é não ter aprendido a pensar. Porque no momento que a gente pensa, né, a gente dá um tempo para se livrar daquela emoção, daquelas sensações que nos impulsionam, inclusive, a agir de uma forma muito errada, né? Muito difícil, muitas vezes com violência, né? Por isso que o dito popular é muito sábio, né? Eles vão contar até 10, né? E aí vamos pensar como é que eu posso modificar tudo isso. Eu posso pensar em viajar outro tempo, de outra forma. A namorada que não deu certo, tudo bem, é problema dela, eu vou arrumar outra namorada. Eu estou então modificando a situação, modificando o desejo. O vício
ele engloba duas grandes questões, a da compulsão e da dependência, né? Geralmente, tanto a compulsão quanto a dependência está ligado assim, a algo que faz mal, né? E a pessoa não consegue parar. A pessoa não consegue parar de usar. Isso, gente, vamos lembrar atrás um pouquinho que nós estamos falando das viciações como um problema a nível de uma disfunção cerebral, né? Que já se instalou. Então, a pessoa tem uma dificuldade muito em parar. Na compulsão, ela pode ter, por exemplo, na obesidade, né? A pessoa tem uma compulsão muito grande por comida, não há ingestão de uma substância do tipo do álcool, né? Ela é diferente, mas ela é uma viciação tal como se fosse a droga-adição, o álcool, por exemplo. E a pessoa tem, então, a perda do seu controle. Uma grande questão do vício é que ele tolhe a liberdade da pessoa. Então, a pessoa fica dependente e mesmo que ela queira, ela não dá conta de resolver, de tocar a própria vida. Ela perde a liberdade de ação. Ela fica completamente sob o domínio da substância. Então, aqui a gente colocou alguns aspectos relacionados à dependência, que é assim, sempre a busca de uma substância externa para dar assim, um relaxamento. Quantas vezes as pessoas buscam, né, drogas tipo LSD para obter relaxamento? Vai fazer aula de yoga, meditação, você aprende a relaxar e gradativamente você vai ter um estado e vai aprendendo a entrar em estados cada vez maiores de tranquilidade. Não há necessidade de busca de substâncias tóxicas, né? E a perda de controle, que eu já falei, é uma característica fundamental. Se a gente começa a observar alguém e você tem uma dúvida se ela está ou não sob o uso de substância química, observar se ela perdeu o controle. Ela perdeu o controle sobre ela mesma, ela não vai trabalhar, ela falta do trabalho, ela se afasta da família, ela não tem controle sobre ela mesma. Eu me recordo de um caso de um senhor aos 25 anos, ele começou a fazer uso do álcool bebendo socialmente. Fazia uma faculdade, cursava um curso, inclusive importante, matemática, né? Aos 35 anos, ele só bebia aos 25 socialmente, que ele achava que era socialmente. Aos 35 anos, ele ficou desempregado com 3 filhos. Aí ele se entregou totalmente ao uso do álcool, né? Porque ele precisava de doses cada vez maiores. Ele chegava a tomar tipo 9 doses entre vodka e uísque por dia para se manter no meio social, né? Até que, enfim, arrumaram um emprego. Ele estava dando esse depoimento aos 51 anos de idade. E ele estava dizendo que ele queria receber alta, não só dos médicos, como da família, como dele mesmo. Ele perdeu completamente o controle. Aí arrumaram um emprego para ele e ele precisava de disfarçar de todas as formas o que entra aqui, na questão da abstinência. Ele tinha que beber para trabalhar, senão ele não conseguia disfarçar os tremores das mãos, né? E o que acontece também aí na questão da dependência é a chamada tolerância, né? Que dispara um mecanismo no cérebro que faz com que a gente, quanto mais bebe, ou mais fuma, ou mais usa crack, enfim, cocaína, etc., mais é necessário uma quantidade maior de substância, porque senão aquela falta faz com que o indivíduo busque o tempo todo uma quantidade maior. E uma questão
fundamental nas drogas é droga lícita ou ilícita, né? Eu estou bebendo, eu posso sair no bar com amigos, eu posso tomar uma cervejinha, eu posso ir para a balada, os adolescentes tomaram uma que chama Ice agora, né? Que está na moda, é tipo uma vodka com sucos, então é docinho, atrai os adolescentes, e então isso é lícito. Até que ponto isso é lícito, né? Até que ponto isso faz mal? É lícito porque está na lei, né? Lícito de lei. E ilícito porque não está na lei, né? Mas, assim, se a gente fizer uma abordagem geral, todas as drogas deveriam ser ilícitas, né? Ilícitas ou, assim, destrutivas, é um termo melhor. Drogas todas são destrutivas. Se a gente observar os efeitos dela, nós, assim, paramos para pensar o quanto, né, nós estamos envolvidos nessas drogas lícitas, o cigarro, o álcool, enfim. Eu me recordei agora de uma situação que me deu um grande constrangimento. Um quadro que eu nunca havia observado na minha vida. Eu fiquei estupefada naquele lar Santa Catarina que recolhe as pessoas que são usuários de droga, foram usuários de droga e que são assim a escória da sociedade porque não tem família, ninguém que usa colha. E uma única vez que eu lá estive, eu me deparei com um rapaz tendo ataques convulsivos, parecia que ele estava tendo epilepsia no chão, e ele não conseguia, ele ficava o tempo inteiro rodando no chão do salão, assim, um rapaz jovem, uns 30 e poucos anos, mais que isso não devia ter, rodando por todos os espaços, assim, eles delimitavam um espaço para ele. E eu questionei a pessoa ali, mas o que aconteceu com esse jovem, né? Ele disse assim, overdose. Ele não morreu, mas o cérebro ficou completamente danificado. Então ele estava, entre aspas, condenado a viver, né? Estava sob a misericórdia divina ali, até a hora que fosse necessário o desencarne dele, mas sujeito a uma condição de vida extremamente difícil, muito difícil, deplorável, né? Ele não conseguia ficar sentado, deitado, ele ficava naquele estado de tremor o tempo inteiro. Então, se a gente observar os efeitos, né? O que a droga pode causar, é importante que a gente pense, inclusive, crimes, né? Os crimes são muito executados pela falta, né? Pelas chamadas fissuras. A pessoa fica tão desesperada que ela faz qualquer coisa para conseguir a droga, né? Inclusive sob o efeito da droga. E também os acidentes, né? Hoje em dia, se sabe que não existe droga inócua. A maconha, que antigamente se acreditava que ela era tão inócua, ela altera a percepção espacial. Então, se a pessoa estiver sob o efeito da maconha, é acidente, pegar um carro, acidente na certa, né? E ela altera o funcionamento da memória. A gente tem muita coisa para falar, eu vou procurar andar mais rápido um pouco, porque senão o pessoal está muito difícil. Essa doutora Nora Volkow é uma das pessoas, se não for a número 1, considerada número 1 no mundo, em pesquisa. Ela é psiquiatra, mas ela faz a pesquisa sobre os danos cerebrais que a droga apresenta, né? Foi a primeira que conseguiu localizar danos a nível cerebral
com tomografia ainda. Depois veio toda a neuroimagem a partir dos anos 90. Então, ela dirige já há muitos anos o Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas nos Estados Unidos. Ela esteve recentemente no Brasil para fazer uma palestra na Unifesp e, dentro de uma entrevista que ela deu, ela conceitua a dependência química como uma doença cerebral que muda a química, a função e a anatomia do cérebro, gente. Pelo menos assim, para preservar o cérebro, o nosso cérebro, né? Vamos amar o nosso cérebro, vamos cuidar para fugir da droga. E ela coloca que como aspectos que levam a pessoa à adição, né? Esses aspectos variam de pessoa por pessoa, de droga por droga, é uma coisa assim muito complicada, e mais é importante que a pessoa esteja sob exposição repetida. Alguém experimentar alguma vez, isso daí está dentro do âmbito da curiosidade, livre-arbítrio, não sei, é problema de cada um. Agora, a exposição repetida leva à adição, né? ao vício. E aí fica a questão, né? E se experimentar e gostar? Porque existe uma coisa chamada vulnerabilidade, ou seja, dentre 100, várias pessoas, 100 pessoas, 10% do que experimentam as drogas, eles ficam aditos, ficam usuários, porque eles têm uma predisposição genética, né, que faz com que a pessoa se ligue a nível cerebral. Né? E nós sabemos, como espíritos eternos que somos, que aí, aumentando um pouco a ótica, né, da ciência, que não é só isso. Né? Por que essa predisposição para nos ligar à droga? Porque uns experimentam só e acabou, e outros experimentam e continuam com a droga. Né? E é por conta das provas ou de como fomos, se já experimentamos, ainda estamos aqui tentando nos desfazer do uso de drogas. Os traumas, principalmente a violência, né, a negligência, a falta de cuidados com as crianças, violência doméstica, exposição aos pais presidiários, pais com doença mental, tudo isso pode levar ao uso de drogas, ao abuso, né? Uso e abuso de drogas. Mas desde que também se tenha acesso a isso. Então, esse acesso muito livre que a nossa sociedade permite, isso é complicado, né? Porque a questão está muito livre e fica muito fácil para a droga, para o jovem se envolver. E uma grande questão que eu penso assim, que todos nós deveríamos nos preocupar, é com o adolescente. Assim como o adolescente, eles têm uma facilidade muito maior que a nossa, adultos, para aprender toda e qualquer disciplina, né? Tem o cérebro aí a 1000 por hora, né? Toda e qualquer tarefa eles decifram. Então, isso tudo devido também à sua plasticidade cerebral, que faz com que o uso da droga nesses momentos mais precoces, né, na adolescência, que segundo a Organização Mundial de Saúde, vai dos 12 até um pouco menos de 20 anos de idade, esse período é um período muito fértil para que o jovem, se ele fizer uso nessa época, não só de drogas pesadas, mas das chamadas drogas lícitas, do álcool e do cigarro. Só fazendo uso do álcool e do cigarro, porque é a coisa mais comum, adolescente achar que pode beber e fumar, né? Nessa idade. Então, só isso faz com que ele tenha uma vulnerabilidade maior para o uso
de drogas depois. Quer dizer, ele está com a porta aberta para usar drogas posteriormente na idade adulta. Então é muito mais complicado o jovem, né? Mas além das dependências químicas, nós temos também as chamadas dependências não químicas, que é a compulsão sexual, diferentes modalidades, né, diferentes nuances, desde perversão, pedofilia, que está muito em moda aí, a gente vê hoje muito se falar, infelizmente, né, estupro, que são patologias mesmo, né, o vício é um sintoma dentro de um conjunto de doenças, né? Então, o vício não é uma doença em si, ele é um sintoma dentro de um conjunto de doenças. E a compulsão sexual é uma delas, aonde a pessoa começa a fazer uso do sexo como uma forma de tamponar aqueles vazios internos, aquele medo para aplacar a ansiedade, né, diminuir o medo, a solidão. E aí, quando vê, ela já está fazendo uso compulsivo do sexo. E vejam, gente, não tem liberdade de escolha. Não pode escolher um parceiro, né, para ter uma relação sexual, não pode ter um namorado, não pode pensar em casar, não. Ela está, assim, qualquer pessoa é um objeto, né? Entre aspas, que ela usa o outro como coisa também, né, para satisfazer as suas necessidades sexuais hiperativas, que é como chamada a compulsão sexual. O jogo patológico, né? Todo mundo sabe que jogo é vício, né? Hoje em dia, na modernidade, a gente tem muitas máquinas, os adolescentes estão muito também, isso é muito livre, né? Então, a gente sabe que o jogo, aquele que dá mais recompensa com mais rapidez, é aquele que vicia mais. E hoje em dia, a gente vê, por exemplo, jovens usando aquelas maquininhas, né, que ajudam, eu não entendo bem, mas que elas ajudam a dar recompensa. Ao invés de usar uma, eles usam duas, porque a recompensa é muito maior. A satisfação é muito maior. Então, é uma compulsão, fazer sem parar e ficar horas e horas no jogo, né? Sem observar as necessidades. Compradores patológicos, todo mundo sabe que comprar, tudo bem, a gente até precisa comprar algumas coisas para a sobrevivência, mas comprar demais é vício. E a dependência na internet, dependência da internet. Né? Hoje em dia, nesses sistemas de ajuda a usuários de drogas, inclusive tem ajuda aos dependentes de internet, que passam, até voltando lá à compulsão sexual, hoje tem uma compulsão sexual pela internet. O que acontece? Milhões de pessoas passam de 15 a 25 horas diante de sites pornográficos, né? Sites que fazem com que a pessoa acredite que está satisfazendo seus desejos sexuais. Né? Então, a compulsão sexual também via internet. E não só na questão do sexo, mas a dependência da internet de uma forma geral. Quantos lares estão sendo aí destruídos, né? Falta de diálogo, as pessoas cada vez mais buscando amigos, entre aspas, virtuais e não se relacionando, né? Buscando, porque é muito mais fácil viver na fantasia de uma relação virtual do que a relação tete a tete, para a gente entender o outro, né? Que é uma necessidade social que nós temos, né? Hoje em dia, os especialistas estão se preocupando com a prevenção do abuso do álcool. Tanto é que estão tentando arrumar uma medicação que ajude a controlar as dosagens de álcool. A pessoa que, por exemplo, consegue tomar uma dose, 2 doses de álcool, ao invés de ficar um dependente, um alcoólatra, né? Mas aí fica a questão,
até que ponto se abre, né? Até que ponto, por segurança, é melhor o bebedor compulsivo não tomar nem o primeiro gole, porque nunca se sabe mais. E essa prevenção, né, com esses bebedores de risco, inclui os adolescentes. Os adolescentes que nós estamos tendo agora, gente, são a primeira geração de adolescentes aonde existe uma equiparação do uso de álcool com meninos e meninas. Porque se convencionou, né, que as meninas, eu penso, acreditam que para mostrar que são fortes, são capazes de beber como os homens. E aí tem uma questão muito séria. O álcool faz muito mais mal para as mulheres. O tratamento inclui medicamentos, né, psicoterapias e o aspecto da religiosidade. Então, nós sabemos que em qualquer segmento religioso, seja nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, a nível dos centros espíritas, aqui, por exemplo, na nossa casa, nós temos particularmente um departamento que cuida de ajudar e fortalecer os usuários de drogas, né? Dando um holding, dando um fortalecimento para que eles consigam sim sair dessa situação tão difícil que é a situação da droga. Para finalizar, a gente não podia deixar de falar da obesidade, né, que ela se relaciona paralelamente ao uso de drogas, mas no meio científico ela ainda é muito aceita como uma doença, entre aspas, no sentido neurológico. Isso aí está se estudando. Mas assim como o vício faz com que a pessoa busque a droga, na obesidade faz com que a pessoa busque a comida. O exagero, né? Meio que, entre aspas, a pessoa estaria procurando comer o tempo inteiro, compulsivamente, e perde o controle em cima disso, né? A gente sabe muito disso. Aí nós podemos falar, mas e os distúrbios glandulares ou esses genéticos, né? Como é que fica? É uma porcentagem muito pequena, né? Pais que são obesos, ambos os pais têm uma probabilidade de 80% de ter filhos obesos. Quando um dos pais é obeso, a probabilidade cai para 40%, e quando nenhum dos dois é obeso, ainda existe uma probabilidade de 10%. Mas, segundo o Hamed, quem está no controle da obesidade é o espírito, né? Então, o espírito controla o corpo que está sujeito a essa obesidade. Então, nós não podemos nos esquecer nunca que a questão toda está relacionada com os aspectos espirituais. E também daquela mãe que é muito austera e não observa um sistema que a criança tem, um sistema normal, né, de necessidade de comer, de parar, de se alimentar, e ela fica o tempo inteiro fazendo com que a criança coma, E ela pode desenvolver a criança o hábito de comer cada vez mais e levar à obesidade. E nessa questão também do livro dos Espíritos, ainda para finalizar o tema, existe a questão da ociosidade, né? A ociosidade, o Hamed coloca como causa e consequência. Está muito ligado com as crenças, nossas crenças, assim, que nós herdamos de tempos milenares aí, dos tempos dos reis absolutistas, dos nobres, né? Que o que era importante era não fazer nada, ficar na ociosidade. E também das crenças religiosas, que nós íamos ficar depois da morte no céu, no estado de plenitude. Vamos ficar lá, né?
que nós vamos fazer? Tocar harpa com os anjos? Não sei. Mas num aspecto de ociosidade muito grande. Então, isso tudo são crenças, né? Que fizeram com que a gente achasse que a ociosidade fosse importante. Tinha escravos para fazer o nosso trabalho e tal. E como consequência, o viciado, o usuário de drogas, ele é uma pessoa que ele só traz prejuízo para a sociedade. Porque ele fica lá no estado de letargia, não trabalha, não decide, né? Mas diz o Hamed que essa questão é muito complexa, porque está muito ligada às crenças. Porque assim, tipo, tirando a responsabilidade deles, sim, como espíritos teriam responsabilidade de trabalhar, sim. Mas essa vida, né, de usuário de drogas faz com que eles tenham essa lassidão do pensamento, não conseguem tomar decisão. Então, o que nós precisamos vê-los como irmãos nossos, e a espiritualidade assim se coloca, que nós precisamos ver o usuário de drogas como irmãos nossos em desalinho, ao invés de ficar criticando e acreditando que o usuário de droga é só criminoso, né, é vagabundo, né? Não, são irmãos nossos em desalinho que não conseguiram gerir a própria vida. Então eles fogem deles mesmos através do uso de drogas, né? Porque não conseguiram aguentar o seu sistema psíquico, sistema mental desorganizado. Em verdade, os viciados são todos aqueles que se enfraqueceram diante da vida e se refugiaram na dependência de pessoas ou de substâncias. Muito obrigada. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Desculpe pelo tempo.